E se a gente pudesse simplesmente recriar a fonte de energia das estrelas, do nosso próprio Sol, aqui na Terra? Parece coisa de filme, né? Mas essa é exatamente a promessa da fusão nuclear. Uma fonte de energia que seria limpa, segura e praticamente infinita. Vamos mergulhar nessa ideia que pode mudar tudo. Pois é, não é à toa que a fusão nuclear é chamada de santo graal da energia. A ideia aqui é revolucionária. A gente está falando de gerar eletricidade numa escala que mal dá para imaginar, sem emitir gás carbônico e com resíduos muito, mas muito menos perigosos que os da energia nuclear que a gente conhece hoje. Mas calma lá, para entender o que torna a fusão tão especial, a gente primeiro precisa separar as coisas. Ela é bem diferente da sua prima mais famosa, a fissão nuclear, que é a tecnologia usada nas usinas atuais. Elas são, na verdade, o oposto uma da outra. Então, vamos lá. O ponto é o seguinte: a fissão que a gente usa hoje pega átomos pesadões, como urânio, e quebra eles. Isso libera energia, claro, mas também gera aquele lixo radioativo que dura séculos. Já a fusão faz o contrário. Ela pega átomos bem levinhos, tipo hidrogênio, e junta ou funde os núcleos. E o resultado disso? Hélio, um gás totalmente inofensivo. Olhando as imagens, fica mais claro. De um lado, na fusão, a gente tem dois núcleos se juntando para formar um maior, liberando uma energia tremenda no processo. Do outro lado, na fissão, um nêutron bate num átomo que se parte e libera outros nêutrons que batem em outros átomos. É uma reação em cadeia, que precisa ser controlada com um cuidado gigantesco para não virar um problema sério. E aqui a coisa fica realmente impressionante. A quantidade de energia que a fusão libera é colossal. Só para ter uma noção, a energia que dá para tirar do hidrogênio de um único copo de água, se a gente conseguisse fazer a fusão, seria equivalente a queimar centenas de milhares de litros de gasolina. É uma eficiência energética que está em outra categoria. Se é tão bom assim, porque a gente já não está usando. Bom, é que replicar as condições que existem dentro de uma estrela é, sem exagero, um dos maiores desafios de engenharia que a humanidade já encarou. E não é nada fácil. Para começar, a reação de fusão precisa de uma temperatura absurda. Estamos falando de mais de 100 milhões de graus Celsius. Isso é várias vezes mais quente que o núcleo do próprio Sol. E numa temperatura dessas, a matéria se comporta de um jeito completamente diferente. Esse estado da matéria é o que os cientistas chamam de plasma. Pensa num gás mas tão quente que os elétrons são arrancados dos átomos. O que sobra é uma espécie de sopa de partículas com carga elétrica. É nesse ambiente super extremo que os núcleos conseguem vencer a força de repulsão entre eles e finalmente se fundir. E isso leva a gente à pergunta de 1 milhão, ou melhor, de bilhões de dólares. Se essa coisa é tão quente que derreteria qualquer material que a gente conhece, como é que se contém esse plasma? Não existe metal, cerâmica, nada no universo que aguentaria um único toque. A solução é simplesmente genial: não usar paredes de verdade. A principal ideia é uma máquina chamada tokamak. Imagina uma rosquinha gigante que usa campos magnéticos absurdamente fortes para criar uma espécie de garrafa invisível. O plasma, como é feito de partículas carregadas, fica preso ali no meio, flutuando no vácuo, sem tocar em absolutamente nada. Com a física bem entendida, o desafio passou a ser engenharia. Isso deu início a uma verdadeira corrida global para construir um reator que funcione de verdade, juntando as maiores nações e os melhores cientistas do mundo. E hoje, 2 projetos se destacam. Lá no sul da França tem o ITER, que é talvez o maior e mais complexo experimento científico da história. É uma colaboração gigante para provar que a fusão é viável. E do outro lado do mundo, na China, tem o EAST, que foi apelidado de Sol Artificial. Ele é um reator experimental que já está operando e quebrando vários recordes importantes. E olha só a escala da cooperação no ITER. É algo sem precedentes. As maiores potências do mundo, que vivem competindo em um monte de áreas, estão todas juntas botando dinheiro e conhecimento para construir esse reator. Isso só mostra o tamanho da importância que essa busca tem para o futuro de todo mundo. Ok, tudo isso parece incrível, mas gera aquela impaciência, né? Afinal, a gente ouve falar dessa promessa da fusão há décadas. Então, qual é a real? A gente está perto de verdade? Tem até uma piada famosa na comunidade científica que diz exatamente isso, que a fusão está sempre a 10 anos de distância. E é importante ser honesto sobre isso. O caminho tem sido muito mais longo e complicado do que os primeiros otimistas imaginavam. Os desafios são gigantescos, viu? O principal de todos é o balanço energético. A gente precisa que a reação gere mais energia do que a quantidade absurda que se gasta para aquecer o plasma e ligar os superímãs. Fora isso, tem que desenvolver materiais que aguentem um bombardeio de partículas por anos, o custo é astronômico e, claro, manter o plasma estável é uma tarefa extremamente complexa.
E esse é o grande marco que todo mundo está perseguindo. Chegar na ignição, que é o ponto em que a reação se sustenta sozinha, gerando mais energia do que consome. Penso assim, é como usar a energia de um palitinho de fósforo para acender uma fogueira imensa, que depois continua queimando por conta própria. Esse é o verdadeiro objetivo. Mas olha, apesar da piada e de todos os obstáculos, o clima hoje é de otimismo. Com os avanços mais recentes em supercondutores, ciência de materiais e tudo o que a gente aprendeu com os reatores experimentais, o consenso entre os cientistas é que, embora ainda leve um tempo, a gente nunca esteve tão perto de conseguir. A jornada para domar uma estrela aqui na Terra é longa, cara e muito, muito difícil. Mas o prêmio é nada menos que um futuro com energia limpa e sustentável para o planeta inteiro. A grande questão que fica é, será que a fusão vai cumprir essa promessa a tempo? O que a nossa audiência pensa sobre isso? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês e, claro, aproveitem para sugerir o tema da nossa próxima análise.